Você tem R$200 mil na conta para comprar um carro, mas quer fugir do tradicional SUV compacto ou SUV médio. Graças a Deus ainda existe o segmento de sedãs médios. E curiosamente é um sedã que, por mais que muita gente ache que está morrendo, é um dos poucos que oferece uma variedade de tecnologias que acho que nenhum segmento ainda oferece, né? Por exemplo, reunimos 4 dos principais. Eu tô com o Toyota Corolla, Rhodes com o Nissan Sentra, Júlio com o Honda Civic e o Thiago com o BYD King. Por quê? Perceberam que temos 4 tipos de motorizações aqui. Combustão puro, um híbrido pleno que a gente já conhece há algum tempo, um híbrido plug-in e um híbrido pleno que trabalha de uma forma um pouco diferente, né? Então a ideia aqui hoje é bater um papo. Eu vou começar com o Rhodes. Por quê? O Sentra, primeiro, é um dos mais baratos da lista, um dos mais completos, só que é o único que não tem certificação, né, Rhodes? Esse aqui começa básico, né? Acho que de todos aqui é o mais fácil de explicar também, né? E é o mais barato, né, de todos. Na casa dos R$190 mil. Nessa versão topo de linha, a gente tem aqui o motor 2.0 aspirado, sem novidade, que tem ali 151 cavalos, 20 kg de torque, um câmbio CVT que simula 8 marchas ali. E é isso, basicamente. O resto deixa por conta da carroceria. Espaço, aquela tocada linear, simples de tudo. Aqui é realmente para quem, tipo, já sabe o que quer, não quer mudar de ideia e tá tranquilo com isso. E a grande jogada dele, na verdade, mesmo sendo um dos mais baratos aqui dos 4, é um dos mais equipados, né? Ele tem muito equipamento, o acabamento é muito legal também, inclusive, né? Essa versão que tem interior mais claro, teto solar. Essa é uma edição da Bose, ele já tem pacote de hadas bem completo. Então, o grande trunfo do Sentra, e a gente sabe, né, Rhodes? Apesar de ser um 2.0 aspirado, muita gente critica, ele não é muito beberrão, né? Exatamente, esse é o ponto. Numa matéria recente até, o Thiagão testou esse carro aqui. Quem viu o vídeo aqui no canal reparou que você conseguiu meter ali 18 de média, não foi não? Na estrada, 120, melhor situação possível, dá pra fazer 18. Aí tem que fazer as contas, porque às vezes pagar por um sistema, digamos, antigo, significa também levar um sistema muito maduro, né? Muito, como é que eu falo isso? Muito coeso, muito resolvido já também, né? Já desenvolvido há muito tempo. Exato. E aí também você já tem outros impactos, né? Você tem um custo de manutenção mais reduzido e tal. Tem suas vantagens, né? Essa antiguidade, né? O tempo, né? E que perfil de cliente você acha que levaria o 100, comparado aqui com os 4? Muito próximo do Corolla. Muito próximo do Corolla, porque também tem essa questão do preço. Só que é um cara que quer levar um pouquinho mais de espaço e equipamento. Civic eu não diria, essa briga já é antiga, né? Porque ele já trocou de casa, né? Ele já foi para um preço muito superior, tá com um conceito muito mais complexo e, felizmente ou infelizmente, não sei definir muito isso, mas não é todo mundo que tá topando ainda essa vida elétrica. E temos uma diferença de R$70 mil um carro pro outro aqui das duas extremidades, né? É necessariamente um carro básico de diferença. Então, você já leva um outro, você literalmente colocar um carro de entrada na comparação entre os dois, né? Exato. Mas o que você jogaria como ponto negativo do Sentra? Olhando de novo pro Civic, a gente não tem essa questão do rodízio. Sim. Né? Você não tem alguns benefícios nesse sentido. E ele em breve deve mudar também, né? Sim. E aí você já tem um carro que muito em breve pode perder um pouco mais de valor de mercado, apesar de ele ter certa estabilidade nesse sentido. E não é, acho que daqui é o mais underdog, né? Ele é o mais discreto de todos, né? O Corolla é o líder de mercado, o Civic tem meio que pavão assim, ele brilha muito. O King é o newcomer, né? Que tá brigando pelo posicionamento dele. Esse aqui é discreto. Talvez na revenda, a próxima pessoa que vai comprar realmente vai para pensar, será que eu preciso de um Sentra? O segundo dono não tem muito esse lance do primeiro dono, né? Que tipo, eu vou comprar este carro aqui. É o que tiver no mercado ali, né? Então pode ser um pouco mais nichada a escolha do próximo dono desse carro. Então, do mais barato, a gente vai justamente pro mais caro com o Julinho, né? Só pra vocês entenderem aqui, porque cada um tá com carro, foi um sorteio. Selecionamos 4, cada um ali na sorte, caiu. E o Julinho caiu com o mais caro deles, o Civic, que é também, na minha opinião, acho que o mais moderno em algumas tecnologias, né, Júlio? Porque a gente tem um híbrido pleno, que tem muita qualidade do híbrido plug-in, só que lógico que você vai pagar aí R$60 mil a mais do que qualquer um dos 3 concorrentes aqui. Então, é verdade, Léo. Então, inclusive, quando eu fui sorteado, eu até pensei, falei, poxa, mas híbrido pleno, né? Eu tô muito mais acostumado a dirigir
elétrico, híbrido plug-in, né? Eu falei, então, mas foi uma oportunidade também, porque ainda não conhecia bem o Civic, então acho que isso aqui foi legal por causa disso. Mas, isso, claro, não dá para deixar de fora. Aqui é 265 mil, né? Então, ele destoa bastante no preço. E como a gente já falou de eficiência, eu acho que vale, assim, a gente destacar muito, mas muitos carros. Acho que foi o grande ponto positivo dele, o consumo. O consumo desse carro, assim, por ser um híbrido pleno, ele tem um consumo que se aproxima ou até supera muitos híbridos plug-in. Só para entender, né, para quem não sabe da tecnologia do Civic ainda, o que difere o Civic do Corolla é que o Corolla tem 122 cavalos, um sistema elétrico, um sistema híbrido, que ainda usa bastante o motor a combustão, porque o motor elétrico não é tão potente. O Civic é uma outra escola, ele tem um motor 2.0 aspirado, que serve como gerador para um motor elétrico na faixa de 160 cavalos, ou em velocidades mais altas, onde o elétrico já vai perder a eficiência. Então você tem um bom mundo, né, Júlio? Porque você tem um carro que vai andar bem, você tem, entre aspas, um elétrico de 160 cavalos sem precisar para carregar. É isso aí, cara. E aqui, no total, a gente tem 184 cavalos, né? Então já tem uma boa diferença aí pro Corolla. Sim. E isso reflete no dia a dia, cara. Aqui a tocada é muito mais suave, ele é muito mais pronto ali, de resposta pronta. E, de novo, com consumo que, por exemplo, aqui na cidade, cara, cheguei a fazer 21, 22 por litro. Para um híbrido pleno é muita coisa. Dessa potência, né? Um carro dessa faixa de potência, 184 o tamanho cavalos, dele, né? Ele é tão um pouco maior do que os outros. Né? O Civic, na verdade, agora ele é meio que quase um Accord. O Accord cresceu. E tem essa questão do estilo, né? Acho que essa mudança dessa geração foi uma das mais profundas, né? A gente pegar o histórico recente. Então ele ficou maior. Acho que ele perdeu um pouco daquele apelo, mas assim, um pouco mais... Ele mudou de público também, né? Mudou de público, né? Agora é outra proposta, né? Agora ele ficou mais confortável. Então tudo que era criticado no Civic anterior... G10. O G10. O isolamento acústico não é tão bom, a cabine não é tão silenciosa, o carro é muito duro, né? A direção era muito boa, mas era mais direta. Aqui já mudou tudo, é outro perfil. Você tem uma direção mais lenta, mais confortável, um carro que roda ali muito mais confortável, né? Mais silencioso, mas sem abrir mão do desempenho. O desempenho você ainda tem aqui, e aliado com a eficiência que a gente já falou bem. O que você joga de ponto negativo? Cara, ponto negativo, muito poucos, viu? Eu acho que ele custa muito caro. Eu acho que 265 mil, ele foge muito aqui, né, da faixa que a gente tá falando, né? Ele fica sozinho, né? A gente tá falando aqui de 200 e pouco. Aqui o BYD em promoção ele fica até bem abaixo disso, né? Mas mesmo focando aqui no preço de tabela, né, no preço oficial, o Civic a 265 ele tá caro. Ele entrega muita coisa, mas tá bem caro. Acho que é o grande ponto negativo. Na minha opinião, acho que é talvez uma tecnologia muito boa que ainda tá muito em cima na Honda, né? Ela tá muito em cima. E seria legal a Honda trazer essa tecnologia, ou conseguir baratear isso, trazer para os outros carros também, né, da marca. Só que faria muita diferença, porque é um sistema híbrido bem interessante. E para quem vai comprar, igual eu perguntei pro Odds, o que considerar entre sim e não? Cara, quem tá pensando em Civic, que já tá acostumado pelo histórico, pensa que aqui é um carro diferente. É um carro mais voltado para conforto. Você evoluiu em acabamento, não deixou de lado a eficiência, mas aquele perfil, aquela coisa mais na mão, né, dos Civics antigos, aqui mudou bastante. Ele tá mais classudo agora, né? E agora, né, a gente tem, acho que uma comparação que todo mundo estava esperando, que era o BYD King e o Toyota Corolla, né? O Thiago ficou com o King. E é interessante porque a BYD veio na época de que lançou o carro muito o rei das ruas, vai apagar o Corolla, e a gente acabou não vendo isso, né, Thiago? No geral, você que já andou de Corolla, que eu sei, você já andou praticamente todos os carros aqui também, o que o King pra você, o King se destaca hoje pra você, assim? 235 cavalos. Você tem 121 aí, né? Sim. Dá não. 235 cavalos. Você pode plugar e rodar em modo 100% elétrico o tempo inteiro. Então ele vai entrar um motor a gasolina em uma ou outra oportunidade, ou com a bateria já acabando a carga, né? Uhum. Você fala que ele perde desempenho quando a bateria zera. A bateria não chega a zerar, o carro não deixa essa bateria zerar, ele vai ter um pouco de bateria para ajudar. Até porque o motor 1.5 dele e a gasolina é 115 cavalos, não fala nada, né? Mas só o motor elétrico desse carro já é mais forte que o seu. Sim. E eu ainda acho que você consegue ter muito mais espaço dentro do BYD King do que nesses três carros aqui. E a grande vantagem mesmo é preço.
Porque você tem esse carro aqui por R$ 191.900, mas se chegar ali numa loja, ali vai ter umas unidades em promoção por 164. Que a gente tá falando de 100 mil a menos do que o... Preço, gente. E aí não tô nem falando de carro que não tem eletrificação nenhuma, carro que tem eletrificação desde 98 e mudou pouco desse tipo de eletrificação. Sim. E carro que custa 270 mil, né? Você tá levando um carro mais barato, com a tecnologia mais nova, com mais potência e mais espaço interno. Só que por outro lado você troca muitos equipamentos. Por exemplo, a gente até brincou quando a gente foi montar, todos os carros são com o teto levantado. O King não tem, e ele não tem nenhum pacoteadas, né? Não, teto solar com essa lua aqui que tá, né? E o pacoteado, tudo bem, eu entendo o pessoal que acha necessário esse conjunto de assistência à condução. Pra mim é só um monte de coisa apitando e piscando na minha cara. Eu não gosto. Mas, de fato, se você quer, não tem. E de negativo dele, além dessa questão de não ter os equipamentos, que pra você... Negativo, ele é um carro, não vou dizer sem alma, mas falta um pouco de personalidade dele. Porque você entra, é um carro. Acabou. Não tem um enfeitinho, não tem uma coisa diferente. Você compra um carro, a BYD te entrega um carro e é isso aí. Acabou. Você quer um carro. Inclusive, a gente tava até brincando que esse aqui é o que tem mais cara de Uber, né? É espaçoso, econômico. Você tava falando aí de quantos por litro nesse carro? 20 e pouco? Esse aqui faz 30. Uma matéria do Motor 1 assinada por Vossa Senhoria. Olha só, hein? Não, e o que é pior, né? Nesse aqui você pode rodar no modo elétrico. Dá pra rodar o quê? Uns 100 km aí? Por aí? Lembrando que essa aqui é a versão topo de linha, que tem a bateria maior. Sim, né? com 18 kWh. Isso, na menor acho que aí ficaria uns 70, 80, né? Sim. Mas ainda assim, é uma possibilidade que nenhum dos outros tem, né? O negativo ficaria, então, por conta de não ter muito essa personalidade, mas eu acredito que brasileiro compra pela novidade. Se quer novidade, é esse carro aqui. E também a questão de preço é difícil discutir, né? Porque a BYD faz promoção, aí tem outra tabela de preço, enfim. Mas eu acho que no ponto de vista só de que brasileiro compra pela novidade, nada aqui é novidade além desse carro. E como é que fica a questão da briga das chinesas com as japonesas? Já era. Acabou para as japonesas. Sinceramente, já ficaram para trás. Refinamento, não tô falando de refinamento, tô falando de tecnologia. Sim. O chinês passou na frente e Eles aprenderam muito rápido e aplicaram muito rápido. O mercado, se você for lembrar, 2012, o que era o chinês, né? Hoje, cara, como evoluiu. Sim. E você traça com japoneses, não foi tão grande assim a evolução na mesma. É uma questão de sabedoria do chinês. Você pode falar o que quiser de chinês, mas não pode falar que ele é burro. Exato. Que cor que vende no Brasil? Prata, branco e cinza. O que eles trouxeram? Prata, branco e cinza. Então o chinês sabe exatamente o que ele quer, para onde ele vai e o que ele vai te vender. E é isso, você vai comprar o que ele tá te oferecendo. Acabou. Que é como disse o Thiago também, eu fiquei com o Corolla, né? Corolla é o mais vendido da turma aqui, né? É o rei, né? Por mais que o King fale, ele é o rei do segmento de médios. É difícil você desbancar esse carinha. É uma tecnologia já antiga? A gente tem uma tecnologia aqui antiga, o motor 1.8 vem da época do Prius, até um pouco É antes. 98. Só que eu tenho uma vantagem aqui comparado com vocês. Flex. Por mais que o cara não vá necessariamente abastecer, mercadologicamente o carro Flex no Brasil tem a sua importância. Então ele é o único Flex, até comparado com o próprio Sentra, que é só a combustão. Eu tenho um único Flex aqui e a Toyota joga muito com a questão do emissão zero de CO2, mesmo com o motor ligado com etanol, eu tenho uma emissão zero, né? Pra mim... Ok. Cara, eu vou ser bem sincero, Corolla é o Corolla. Ponto. Né? O Corolla não tem uma coisa que você fala, ele, né? Acho que a última vez que a gente pegou um Corolla, a gente falou, ele não se destaca em nada, ele não é o pior em nada. Ele é aquele carro, e também acho que tem uma questão que o brasileiro se importa muito, que o Rods chamou no Sentra, é o contrário pro Corolla. Na hora da revenda, eu curiosamente fui dar uma olhadinha em preço de Corolla híbrido usado, pra ter uma ideia, cara, mal cai. Então no Corolla tem muita questão da revenda, né? É um carro que você anunciou, vende, e para o público muito tradicional que é do sedã faz muita diferença, né? O Corollão é um Corollão. Ele é um produto bacana, mas ele não excede em muita coisa, mas é um bom negócio, né? Só que eu acho que vale uma observação que também vou puxar para os pontos já negativos, né? Primeiro ponto, pode certeza que pensou que o freio de estacionamento do pé do Sentra já era um problema, e o Corolla, que ainda está na alavanquinha, até o Corolla Cross já entrou na era do freio de estacionamento eletrônico, os outros dois também tem, até o King, que é mais barato que ele, tem. Só que o Thiago até levantou essa questão agora antes da gente começar a gravar,
é que lá fora já tem um motor 2.0 para esse carro. 2.0, sistema híbrido mais potente, até mais eficiente, né? Então, acho que a Toyota, talvez falar que ela esqueceu o Corolla um pouco, será que é um pouco de exagero? Acho que ela tá confiando muito naquela parada do tipo, tá vendendo? Pra que mexer? Não, curiosamente eles mexeram mais no Corolla Cross do que no Corolla Sedan, né? Exato. Porque o Corolla Cross ia ter o Compass pra brigar. O Corolla aqui, temos o King, o Civic, cara, o Civic entrou já... Ele tá numa briga ali, o próprio Jetta não veio, o Jetta vai reestilizar e é esportivo, é um perfil diferente de qualquer comprador desses carros. O Sentra, ele é um bom produto, a gente fala, ele é injustiçado. Ele é um bom carro. Ele é o inverso desse, me parece. Ele é bom em muita coisa, só que ele na hora não de fazer tem rede. negócio. O preço é bom na negociação. A rede é pequena Sim. e ele vem importado do México, então as pessoas, pô, mas vem pouco. É igual o caso do Civic, sempre vem da Tailândia. Então chega uma vez ou outra, vai demorando, né? Pois é. Mas eu acho que, para concluir, vou também seguir a mesma ordem. O que você compraria? Eu hoje, sem medir o bolso, Entre os 4. Civic. Civic. Pela autonomia dele, que eu acho fantástica, essa média de consumo, na verdade. Gosto do visual dele, acho bacanudo. Gosto do sistema de som dele, gosto da dirigibilidade do carro, o desempenho dele também me agrada. Não tem o maior dos espaços ali, acho que o King chega a ser um pouco mais espaçoso em outro aspecto ali, mas eu não preciso de tanto espaço assim, acho que eu levaria o Civic. Muito por conta da marca também, aquela coisa de puta Honda Civic, legal, mas o conjunto elétrico dele me agrada. Júlio. Eu iria de Civic. Mais ou menos pelos motivos que o Rod falou. Questão de desempenho, eficiência, ele consegue equilibrar tudo muito bem. Isso se a preocupação não fosse dinheiro. Aí, se for colocar na caneta, mas sem esse tipo de preocupação, pensando só no carro, acho que a primeira opção seria o Civic. E o Thiago? Tá comigo? Você. Vocês estão perguntando pra mim pra falar de comprar carro novo. Novo. Na oficina. Isso, esquece. Você é uma pessoa normal com 200 mil reais e vai comprar um carro novo. Tem pessoa normal com 200 mil reais. Enfim, desses 4, cara, eu sou apaixonado no Sentra. Se fosse eu, porém com um pouco mais de inclinação pra querer algo novo, botar o pezinho na piscina ali do carro elétrico, com certeza o Grand King. Não olharia Corolla, não olharia o Civic, ia direto pra esse cara aqui. Cara, eu acho E tu, Léo? O que você leva aí? De novo, pessoa normal, sem pensar no número. 200 pau, eu iria de Sentra. Eu acho justamente isso. O acerto dinâmico desse carro é muito bom. O motor 2.0 não é o mais potente, mas ele é equilibrado, tem um bom consumo. E o acerto do câmbio é muito legal, porque ele não parece um CVT, não parece um motor 151 cavalos, parece uma coisa muito maior. Eu tenho um sistema de som Bose, eu gosto de sistema de som no carro, o carro tem sistema de som Bose, um pacote de hadas muito bem feito. Agora, entre os 4, o Civic. Eu acho o sistema híbrido do Civic sem necessidade de ficar plugando, de ficar preocupando em plugar o carro. E como carro, né, se a gente for pensar na engenharia, eu acho que a BYD ainda tá, os chineses ainda não estão no refinamento da japonês. Tem uma coisa japonês, da o refinamento de estrutura, refinamento de suspensão, de direção. Então, Léo, um pouquinho. Aqui o trem de força, a parte de eletrificação, bateria, é muito bom, realmente. Não tem o que tirar. A BYD e os chineses, o próprio Thiago já falou, estão muito à frente. Mas esse acerto, aquele ajuste fino, né, que vocês estão falando aí... Né? Aquela coisa da personalidade. Isso é uma questão de tempo, mas os chineses estão evoluindo muito rápido, então eu acho que não vai demorar tanto. Não vai demorar, mas tá falando hoje. Mas então, hoje, com o que a gente tem aqui... Cara, o King aqui, a bateria dele deixa a posição de dirigir muito alta. Não sei, ele ainda tem que evoluir. Né? Acho que no futuro deve vir uma coisa, uma plataforma melhor, mais nova, né? Porque o King é um carro mais antigo. Já tá evoluindo, na China já tem novidade, né? Eles já estão lançando atualizações aí do... Há 15 anos os chineses estavam fazendo Cherokee aqui, né? Então, já estão fazendo um carro que já chama atenção. E para a linguagem, né, deles, né, de trânsito da realidade chinesa, é bacana. Você tem aquela questão da matriz energética quase que plena na China ser, né, a eletricidade e o carro não anda porque é um baita de um trânsito, né? Sim. Essa questão de esportividade, essa questão do toque é coisa de mercado já mais evoluído no sentido de tempo mesmo, né? Que é luxo. Aí vai surgir nesses nichos, né? Exato. Sabe o que é um luxo? chinês? Luxo pro chinês é um banco traseiro grande.
chinês não tá muito ligado em dirigir, refinamento, essas coisas. Ele chinês não percepção dele. Eu vou te falar, Suponhamos, estamos supondo que não perceba. Né? sendo bem sincero, brasileiro também não. Ele fala que gosta, mas não sabe, né? Isso é uma conversa para um outro dia, para outro vídeo, né? Então é isso. Acho que esse vídeo aqui é interessante para quem justamente está pensando não só na questão dos sedãs, mas também na questão de cada tipo de motorização, híbrido plug-in, o híbrido normal, ou vou ficar só na combustão. Esse vídeo também serve para você que está em dúvida entre que tipo de motor você levar. O Brasil já começa a ter essa variedade, né, do que você pode levar para casa, às vezes na mesma faixa de preço. Obrigado, Odds, Julião, Thiagão. Valeu. E é isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo porque ajuda a gente a fazer conteúdos assim, bem diferentes para vocês. Lembrando, Motor1 é no Brasil a única rede global de notícias, então muito do que a gente vê aqui a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, né? O próprio Júlio já falou que aqui na China a gente já sabe muito do centro do que vai acontecer. E também mostrar para você que não é carro, não é só preço, é configuração, é estilo. Não adianta você só pensar no quanto você vai gastar, vai ter que pensar se o carro vai te agradar, certo? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, nos acompanhe, podcast ao vivo toda quarta-feira, ou semana também, todo sábado, o Thiago tocando, ou eu, depende de quem está ali disponível. O Julião com Inside Visa, redes sociais e também o YouTube com o Rods. A gente fica por aqui, mas comenta aí embaixo que outro comparativo assim você quer ver aqui com a equipe do Motor1. Fico esperando para a gente já planejar o próximo. Valeu, pessoal!